A semana mal começou, não é nem o almoço ainda, e já cai mais uma bomba na imprensa sobre os nossos excelentíssimos ministros do STF, em especial os dois que instrumentalizaram a nossa Suprema Corte numa máquina de destruição da oposição, da direita e implementando a ditadura do judiciário. Você sabe o que eu estou falando. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Dias Toffoli foi o cara que, vamos dizer assim, iniciou o processo de depravação da Suprema Corte através da abertura do inquérito das fake news de ofício, e depois o Alexandre de Moraes que usou esse inquérito para se proteger, para eleger o Lula e para colocar meio mundo de gente. Uma parcela do Brasil está dentro do inquérito das fake news. Alguns jornalistas falam que o inquérito das fake news se tornou o quarto poder, uma instituição por si só. Até a Receita Federal, gente, está no inquérito das fake news. Agora, provavelmente vai querer colocar a PF no inquérito das fake news devido aos vazamentos. Bom, daí sai essa matéria aqui. Vejo essa matéria no X, né? Relator afirma que CPI do crime organizado acessou dados do Master que comprovam repasses para familiares de Toffoli e Moraes. Como vocês sabem, foi feita a quebra de sigilo bancário do Vorcaro. E ao analisar a quebra de sigilo bancário do Vorcaro, o relator da CPMI do Banco Master, que é o Alessandro Vieira, que é um cara que eu também não gosto, e eu acho sim que ele está tentando criar uma cortina de fumaça aí para proteger os políticos. Mesmo assim, existe um benefício do Brasil, que é o fato dele estar indo para cima do STF, tá? Então, o que acontece? Olha o que ele falou. Relator afirma que CPI do crime organizado acessou dados do Master que comprovam repasses para familiares de Toffoli e Moraes. Espera aí. Então, ele tem prova, dizendo o relator, ele tem prova, através do extrato bancário, da movimentação bancária do Vorcaro, de que Alexandre de Moraes, e as familiares do Alexandre de Moraes e familiares do Dias Toffoli, dois ministros do STF, estavam recebendo dinheiro do Vorcaro. Vocês entendem a gravidade disso? Vorcaro, um cara que pagou 24 milhões para o sicário para cometer seus crimes por aí, bater em jornalista, simulando assalto, arrancar os dentes de jornalista. Vamos ler a matéria. O relator da CPMI afirmou ao SBT News que a comissão recebeu... O que está acontecendo aqui? Ah, tá. Que a comissão recebeu quebras de sigilos de conta do banqueiro Vorcaro, dono do Banco Master, que comprovam transferência de pagamentos para contas de familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vieira, autor do pedido da criação da CPI Toga Master, que é aquilo que deu maior polêmica, né? Porque você não pode abrir uma CPI contra pessoas específicas, tem que abrir sobre um fato, ou sobre uma empresa, ou sobre uma instituição, que é onde Flávio Bolsonaro fala que isso aí tá parecendo meio balela. Porém, a forma como esse cara tá batendo no STF é válida, e eu vou te dizer por quê. Justamente porque ele não é bolsonarista. Justamente porque ele não é de direita. Todo mundo sabe, esse cara não é de direita. Não tem como a imprensa ou a STF falar que esse é um ataque da extrema-direita ou da milícia digital, para investigar diretamente as relações dos ministros Vorcaro com executivos ligados ao banqueiro. A gente tem informação que aponta a circulação de recursos entre esse grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Não é razoável dizer agora que essa circulação de recursos é ilícita. Moralmente falando, é absolutamente reprovável. Juridicamente falando, a gente vai ter que ter mais passos para constatar. Ela revelou em entrevista ao programa Sala de Imprensa. O SBT News procurou o STF e gabinetes dos ministros citados, Alessandro Vieira. Ainda não houve resposta. Toffoli já confirmou que era sócio da Mari de Participações. Primeiro ele falava que não era sócio, né? Em nota, Toffoli rebateu o envolvimento nas fraudes investigadas. Alexandre de Moraes, o escritório da esposa, Viana Barça, reconheceu ter sido contratada para advogar em causas de interesses do Master, que foram aqueles pareceres e aquelas... Foram o quê? Foram os pareceres e reuniões que aquela tentativa dela explicar causou mais espanto ainda, mais choque ainda, ela tenta justificar alguns pareceres feitos com inteligência artificial, plágio, claramente foram produzidas de última hora para ficar parecendo que algum trabalho tinha sido feito, e reuniões, é como se cada hora custasse 250 mil reais. Não existe no mundo uma advogada tão cara quanto a advogada do Alexandre de Moraes. Assim, é impressionante. Alguns anos atrás, ela era uma pequena advogada, não tinha grande relevância no mundo jurídico, agora se tornou a mais cara do mundo. Então, assim, são revelações que vão saindo, e dessa vez nós estamos falando de alguém que teve acesso aos extratos, não é uma especulação. É alguém que teve acesso aos extratos e está confirmando. Houve sim repasses
do Banco Master, do Vorcaro, para familiares do Moraes e Dias Toffoli. Aí o que me choca é que Dias Toffoli e Moraes continuam insistindo em permanecer no STF. Eles tinham que imediatamente pedir afastamento, licença que seja, uma licença para assuntos pessoais ou licença médica, até que isso tudo seja esclarecido, porque fica completamente deslegitimado a nossa Suprema Corte em qualquer decisão que tenha o voto dessas pessoas. Mas, como vocês sabem, elas não estão lá para defender a Constituição ou a democracia desde o início, e tudo isso começou porque eles estavam se defendendo. Foi um processo de autoblindagem que eles pintaram como se fosse para ser defesa da democracia, que a imprensa comprou de imediato porque percebiam que com essas pessoas eles poderiam prender Bolsonaro e seus apoiadores. Vamos falar da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, que rejeitaram aquele conteúdo prévio que já foi enviado pela defesa de Daniel Vorcaro. É uma delação que foi entregue num pendrive e, por isso, parece que foi rejeitada. Vamos conversar com a Beatriz Souza, direto de Brasília, para trazer os detalhes. Bia, o que acontece a partir de agora? Conta pra gente. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, excelente tarde para você, para todos que estão ligados aqui com a gente na Jovem Pan. Bem como você disse, Márcia, essas informações enviadas previamente para fechar, então, esse acordo de cooperação premiada com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, as informações que foram enviadas pelos advogados de defesa dele foram, então, rejeitadas pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da República, que são os órgãos responsáveis aí por esse acordo, por dar andamento nessa fase inicial desse acordo de cooperação. Com isso, tanto a PF quanto a PGR recusaram porque os investigadores identificaram que não haviam elementos suficientes para dar andamento no acordo de delação premiada, entenderam que faltavam informações relevantes, já que a investigação da Polícia Federal já está em uma fase bem avançada. Com isso também não haviam elementos que respondiam às principais dúvidas dos investigadores, que também faltaram nomes principalmente de envolvidos no topo desse esquema de fraudes do Banco Master ao sistema financeiro, Márcia. E a gente relembra que lá na segunda prisão de Daniel Vorcaro, quando houve ali a ventilação de que ele tinha a intenção de fechar um acordo de delação premiada, que caso ele decidisse fechar esse acordo, Daniel Vorcaro teria então que entregar informações robustas, já que a Polícia Federal já está em um andamento avançado dessas investigações, né, da Operação Compliance Zero, que já está aí na sua quarta fase da operação, e que essas informações a serem enviadas por Daniel Vorcaro teriam então que ser informações relevantes para o andamento das investigações. Com isso, Márcia, novas informações. Advogados de defesa de Daniel Vorcaro, que tem ali outras informações justamente para que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal aceite dar andamento, então, nesse acordo de delação premiada. Lembrando que essas informações enviadas serão analisadas novamente pela PF e pela PGR e vai ter também uma comparação com o que já foi investigado até aqui e com o que Daniel Vorcaro está apresentando de novo para a Polícia Federal e também para a Procuradoria-Geral. Esse processo, então, dessa nova análise, Márcia, leva, então, 2 meses, e aí depois, se a Polícia Federal e a PGR aceitarem, então aí segue para que o ministro André Mendonça possa então fazer também a análise dos investigadores e vai decidir se essa delação então será homologada ou não. Márcia, a gente vai seguir acompanhando e trazendo os detalhes para você. Ok, Bia, obrigado pelas informações. 2h09 sobre essa repercussão. Conversei agora há pouco com alguns nomes ligados a essa investigação e também com alguns advogados que já estiveram no caso de Daniel Vorcaro. Me disseram que não tem acompanhado tanto a fundo essa negociação, mas há um sentimento de que isso não vai avançar com tanta facilidade. Uma por conta das influências de Daniel Vorcaro, as conexões que ele tinha aqui na capital federal com alto escalão, com várias autoridades, e também sobre o fato de se fechar um acordo de fato aqui, também será necessário fechar uma delação nos Estados Unidos. Vamos iniciar a nossa rodada de análise aqui nesta quarta-feira ao vivo, 2h11. Acácio Miranda, com a sua experiência de advogado, qual é o seu entendimento do avançar dessa negociação para uma delação? O que ele falar será aceito ou, se isso esbarrar em alguma autoridade, será excluído? Haverá um fatiamento desta delação de Daniel Vorcaro para conter os impactos na República? Ótima tarde a você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia. E uma boa tarde especial à nossa audiência. Bruno, é importante a gente entender o seguinte: há no Brasil uma falsa crença que as provas, seja ela uma delação premiada, seja ela uma confissão, tem valor absoluto. Este é um equívoco. E eu digo isso porque, a partir do momento em que há
a apresentação da delação premiada pelo Daniel Vorcaro e a aceitação desta delação premiada pelas autoridades, todas estas provas são colocadas na mesa e são analisadas a partir de uma perspectiva processual, para que se entenda se existem outras provas em consonância com estas ou se elas são o ponto de partida para novos desdobramentos desta investigação. Se porventura estas provas levarem a autoridades que tenham delação, que tenham, aliás, foro por prerrogativa de função, que não seja do Supremo, ou se levarem a novos desdobramentos, há necessidade das autoridades sentarem e reanalisarem estas provas. Então é importante que se frise. No dia de hoje, há um ponto de partida para uma nova etapa da investigação. E inúmeros desdobramentos podem decorrer deste novo ponto de partida. Obrigada, Cássio. Vamos chamar também o Mano Ferreira para a gente analisar. Mano, algumas informações já estão sendo vazadas. Isso cria uma tensão maior em cima desse tema, né? Porque aí a imprensa começa a repercutir, os advogados negam ou não. O que acaba prejudicando o andamento da investigação, o vazamento dessa delação neste momento? Olha, Márcia, primeiro, muito boa tarde para você, para o Bruno, a Cássio, toda a nossa audiência. Sempre um prazer estar aqui em tempo real. A gente precisa lembrar que vazamentos anteriores relacionados ao caso Master, notadamente aqueles vazamentos das trocas de mensagens íntimas entre Daniel Vorcaro e sua ex-namorada, já serviram de motivo para a manifestação até mesmo do ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, chamando aqueles vazamentos de um ato de barbárie, né, que seria uma exposição indevida da vida íntima. Então, em primeiro lugar, a gente precisa colocar isso em perspectiva. Se houver vazamentos que eventualmente aumentem essa sensação de caráter indevido, de exposição da intimidade por meio de prints, de mensagens, de vídeos ou fotos, isso pode levar a um caminho jurídico perigoso de questionamento sobre a legalidade dessas provas uma vez vazadas. E aí, o Acácio contextualizou isso muito bem, né? A prova por si, ela não tem um valor absoluto, ela sempre precisa ser contextualizada com os demais elementos e com a correção processual. Então, em primeiro lugar, há esse tipo de preocupação. Para além disso, é óbvio que começa a ter uma grande ansiedade, sobretudo nos meios políticos mais poderosos em Brasília, a respeito dos desdobramentos para explicações muito específicas e que podem gerar muitas complicações. Por exemplo, quais foram as circunstâncias das contratações daquelas famosas consultorias que foram contratadas pelo Banco Master, porque há consultorias de todo tipo, do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Não faltam consultorias contratadas pelo Banco Master, que todas em valores muito impressionantes, acima das médias de mercado e que geram um questionamento óbvio. Quais serviços efetivamente foram prestados? Quais foram as circunstâncias? O que justificava aquele tipo de contratação? Havia algum tipo de trabalho efetivo ou era um modo de tentar disfarçar algum tipo de tentativa de aproximação com o poder, o que pode vir a configurar tráfico de influência? Tudo isso precisa ser respondido no curso das investigações. E certamente tem muita gente poderosa em Brasília com o cabelo em pé, com medo de lidar com as consequências disso. Isso, claro, aqueles que têm cabelo. Imagine se fosse Bolsonaro fazendo isso aqui por conta da incompetência do governo. Qualquer pessoa no Brasil sabe, não importa o grau de instrução, em que região do país ele mora, todo mundo no Brasil sabe que a nossa matriz econômica é a exportação do agro. É a nossa principal força de produção de riqueza no Brasil, é justamente o nosso agro. E aí o nosso governo conseguiu uma façanha impressionante. Vocês devem ter visto recentemente uma notícia muito interessante. A União Europeia vetou a compra de qualquer produto do agro no Brasil. Olha que loucura! A União Europeia, um dos principais importadores do agro, acho que fica depois da China, se eu não me engano, é China, União Europeia e Estados Unidos. O segundo maior grupo importador de produtos do agro, ou seja, o que mais injeta dinheiro na economia brasileira, simplesmente vetou a compra de qualquer produto produzido pelo agro brasileiro.
Aí você pode pensar, é porque o agro não está respeitando as leis internacionais de proteção do meio ambiente, das ONGs, da Environmental Social Governance. Não é. É por uma incompetência do governo. Eu, sinceramente, eu não sei se é incompetência. Eu acho que é um caso proposital. O Lula quer quebrar o agro, quer que os produtores rurais peçam falência, percam suas terras e essas possam ser redistribuídas, né, depois de serem apropriadas pelo governo, pelo MST. Olha essa matéria que saiu ontem aqui. Olha que loucura que é isso aqui. Agora imagina se fosse o Bolsonaro. A União Europeia oficializou o veto à compra de proteína brasileira, o que inclui a carne bovina a partir de 3 de setembro. A lista de produtos proibidos para os 27 países da União Europeia abrange, além da carne bovina, quase tudo o que vem da nossa pecuária, como aves, pescado, ovos, leite, mel e outros itens de origem animal. Segundo o Bloco Europeu, o Brasil não conseguiu comprovar a restrição de uso dos chamados antimicrobianos, que são medicamentos, entre eles antibióticos para tratar infecções e parasitas, mas que também podem ser utilizados para estimular o crescimento, algo que a Europa quer combater. Em entrevista ao SBT News, o especialista em agronegócio Miguel Daúde afirmou que o Brasil já cumpre as exigências, mas que o Ministério da Agricultura ainda não conseguiu vencer a etapa da burocracia dos documentos. Entenda isso aqui. O governo brasileiro simplesmente não apresentou documento, tá, provando para os europeus que não há o uso de anabolizante ou antibióticos na pecuária brasileira. E por não ter apresentado esse documento, simplesmente a União Europeia, um grupo envolvendo vários países, dentre eles os mais ricos do mundo, não vão mais comprar. Cara, isso aqui parece brincadeira. Simplesmente não vão mais comprar carne ou proteína do Brasil. A União Europeia confirma veto à carne brasileira e suspende importações a partir de setembro. Restrição pode gerar perda de quase 2 bilhões de dólares, ou seja, um pouco mais de 10 bilhões de reais por ano nas exportações. O bloco diz que o país não conseguiu comprovar a adoção de medidas que deveriam entrar em vigor até 3 de setembro. Olha que loucura, gente. O oficializa veto à carne. Sem a União Europeia, o Brasil pode deixar de exportar quase 10 bilhões de reais ao ano em carnes. O governo simplesmente não apresentou um documento e, fazendo isso, ele arrebenta com a pecuária brasileira. Ele arrebenta com milhares de produtores, pecuaristas no país. Mas pode ficar tranquilo. Pelo menos o amigo dele, Joesley Batista, e todo o grupo da JBS estão tranquilos. Por quê? Porque eles têm sede agora nos Estados Unidos. Eles dominam, eles monopolizaram praticamente a proteína, o mercado de proteína dos Estados Unidos. Então, para eles, inclusive, eles estão respondendo um processo lá por ter formado uma espécie de cartel, né? Cara, agora imagina se fosse o governo Bolsonaro, um ministério do governo Bolsonaro causando um prejuízo de 10 bilhões de reais por ano, porque não apresentou um documento. Meu amigo, esse é impeachment na hora. Era manifestação nas ruas. Acho que até a esquerda ia sair em manifestação em defesa do agro. Nossa senhora. Como que a gente pode ter um governo tão incompetente assim? Como que nós chegamos nesse fundo do poço? Não bastasse agora o governo brasileiro ser conhecido no mundo inteiro como um governo que defende facções criminosas, agora ele é um governo que, por incompetência... Vamos falar a verdade? Eu penso, não é incompetência. O Lula quer destruir o agro no Brasil. Ele quer todas esses impostos, tributos, essa dificuldade do crédito, essa insegurança jurídica. Tudo isso, na minha opinião, é para quebrar o agro brasileiro, para que produtores percam suas terras, peçam falência, e essas terras possam ser usadas depois para distribuição dos amigos do Lula, dos grupos do MST, que é uma outra facção criminosa que deveria ser considerada, classificada também como grupo terrorista. Esse é o país. Agora, 4 anos mais disso. Você acha que o Brasil sobrevive mais 4 anos disso? Cara, eu não acho que eu sobrevivo nem mais 6 meses. Eu não acho que eu sobrevivo nem até o final desse ano. Muito menos 4 anos. Você sabe quanto ganha um ministro do STF, um ministro da mais alta corte brasileira? Em torno de 46 mil reais. Tudo bem, tem alguns penduricalhos que eles ganham ali, chegando a até 80 mil reais por mês, às vezes 100 mil reais por mês. Mas isso não condiz com o patrimônio que esses ministros estão construindo ao longo de sua carreira enquanto ministros do STF.
Nós podemos dizer, sem medo de errar, que hoje as pessoas mais ricas do Brasil, entre as pessoas mais ricas do Brasil, estão os nossos ilustres ministros da Suprema Corte. E um dos casos que agora se tornou escandaloso é Alexandre de Moraes. Recentemente nós ficamos sabendo dos voos de Alexandre de Moraes e sua esposa nos jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro, onde somado o valor desses voos, se fossem fretados realmente, daria mais de R$1 milhão. Curioso, hein? R$1 milhão. Isso porque ele poderia usar aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, que não teria custo nenhum, mas preferiu usar os jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro e Zetel, um avião que não faz táxi aéreo, ou seja, não tem nem como pagar para usar esse avião, porque ele não tem a licença para isso. E aí você lembra que recentemente Alexandre de Moraes tomou uma dessas decisões mais esdrúxulas, né? Nesse conjunto de decisões esdrúxulas que ele vem tomando, que basicamente impede o COAF de fazer uma análise de movimentações suspeitas, que passam grandes valores de uma conta para outra. A COAF agora não pode mais divulgar ou acessar esses dados, o que é muito estranho. Isso ajuda o crime organizado. Mas saiu uma matéria hoje mostrando que em um período de 5 anos, Alexandre de Moraes gastou uma fortuna comprando imóveis. Registros de cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram, em 5 anos, R$23 milhões e 400 mil na compra de imóveis à vista. Em 5 anos. Cara, em 5 anos, irmão, em 5 anos ele pagou à vista R$23 milhões. À vista. Não é financiamento não, tá? No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da Mulher foi de 266%. Nossa. Atualmente, o casal possui 17 imóveis, que custam R$31 milhões e 500 mil. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3... Que é aquele instituto lá que ele colocou os bens todos nele por causa da Magnitsky. Deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em R$12 milhões, um apartamento em Campos do Jordão, que custou R$4 milhões, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de R$1 milhão, 883 mil, pagos via Pix. Nossa senhora, cara, que Pix! Eu nem sabia que o Pix era capaz de passar um valor desse. Informações são do jornal Estado de São Paulo. Esse apartamento de R$1 milhão deve ser um apartamento de 5 metros quadrados, né? É para essa região, né? A julgar pela região, é um daqueles kitnets, 50 metros quadrados no Jardim Paulista costuma custar mais que isso. É uma evolução patrimonial notável, né? Para um advogado e ainda que seja para um juiz do Supremo. R$46.300 é um salário excepcional, mas certamente não é salário de quem gasta R$23 milhões e 400 mil comprando imóveis à vista, e também não explica uma evolução patrimonial de 266%. Em 5 anos. E tudo isso na mesma época em que houve essa aproximação da família Moraes com o dono do Banco Master. É tudo suspeito, né? Qualquer conclusão que a gente tire aqui, por enquanto, não passará de uma ilação. Até porque vocês têm medo de receber a Polícia Federal na casa de vocês, e vocês já viram que isso acontece. Mas quem se indignou, né, com a evolução espetacular patrimonial e com a compra de imóveis à vista e até com dinheiro vivo da família Bolsonaro, tem a obrigação de, no mínimo, estar com uma pulga atrás da orelha a respeito dessas notícias envolvendo... Mas quando vocês soltaram essa matéria da família Bolsonaro, vocês pegaram toda a família Bolsonaro, tio, tia, cunhado, prima, avó, vizinho. Vocês pegaram todos, gente que eles nem conversam mais. Nesse caso, nós estamos falando de uma pessoa. Uma pessoa com salário de R$46 mil, tendo 23 milhões em gastos à vista. Justo no período em que ele fecha o contrato com Daniel Vorcaro, onde eles receberam, até onde se sabe, R$80 milhões. Se fosse qualquer outra pessoa, Moraes já teria feito busca e apreensão, colocaria na prisão, tornozeleira, derrubaria as contas. Qualquer outra pessoa do Brasil que tivesse essa mesma configuração de crescimento patrimonial. Mas no caso do Moraes, o crime é você questionar. O crime é você ficar indignado. Eu lembro de um trecho do Moraes falando que o problema no Brasil é a classe média. É a classe média que é golpista. Bom, pelo menos a gente sabe que o Moraes não é mais da classe média, né? Ela é da Ultra Blaster Mega Elite brasileira agora. São 17 imóveis
17, todos naquele grupo que ele formou, que é a Lex, curioso o nome, né? O inimigo do Superman. A Lex Corporações, sei lá, Lex, Instituto Lex, que ele criou e colocou ali dentro para se proteger da Magnitsky. Ai, cara, que loucura que virou isso aqui. Todo dia é uma nova do Moraes. Todo santo dia é uma nova. E esse é o cara que acabou de condenar um senhor empresário a 14 anos de prisão porque ele contribuiu numa vaquinha para um ônibus com R$500. O cara contribuiu com R$500 e levou 14 anos de prisão. Ok, o veto da dosimetria foi derrubado. Foi uma gigantesca vitória para nós. Centenas, milhares de famílias dormiram naquela noite e estão dormindo de lá até hoje mais felizes, sabendo que o sofrimento está prestes a acabar. Mas qual é o próximo passo? Você tem que entender que não é uma redução automática. Não é simplesmente porque o veto foi derrubado. O Congresso ainda vai ter que promulgar essa lei. E o Lula falou que não vai participar, obviamente. O próximo passo é as defesas daqueles que estão presos injustamente, dos inocentes, dos prisioneiros políticos, é já entrarem na justiça pedindo a redução de pena, levando em consideração a derrubada do veto. Se tem uma coisa que eu sei que o Moraes vai fazer, vai ser enrolar isso o máximo que ele puder. Ele vai enrolar, porque é aquela maldade, né? Ele quer ver essas pessoas sofrendo. Nós vamos ter que continuar trabalhando na mobilização, tanto nas redes sociais, e se necessário for, ir para as ruas. É uma conversa que a gente vai ter na oposição, porque a gente não pode aceitar é que o Moraes use isso como uma espécie de barganha, ou simplesmente para satisfazer a sua necessidade de destruir pessoas e fazer maldade. Mas a notícia boa é que já tem advogados de defesa já entrando na justiça pedindo essa redução de pena, e uma das primeiras foi a Débora do Batom. 40, estamos de volta. Um bom dia para você. O Supremo Tribunal Federal começou a receber pedidos de redução de pena de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Essa revisão acontece depois da derrubada do veto ao projeto da dosimetria pelo Congresso Nacional. Gabriela Veras, ao vivo conosco, traz mais informações a respeito do assunto. Oi, Estevão. Pois é, depois de o Congresso Nacional ter derrubado o veto presidencial que barrava o PL da dosimetria, a gente já recebe aí algumas informações de réus, né, que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, acionando a Justiça, acionando o próprio Supremo Tribunal Federal e também as defesas para que haja a diminuição das penas embasado aí nessa nova questão aprovada pelo Congresso Nacional. É o caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, que ficou conhecida como Débora do Batom. Ela foi condenada, né, depois de ter participado dos atos do 8 de janeiro. Ela chegou a ser flagrada escrevendo na estátua em frente ao STF, perdeu o mané de batom, e em petição protocolada no Supremo Tribunal Federal, os advogados de defesa afirmam que a mudança na lei da dosimetria é mais benéfica à ré e deve ser aplicada ao caso, com readequação da condenação e possibilidade de progressão de regime, que é exatamente o que prevê o PL da dosimetria. Não necessariamente há um cálculo adicional de penas, né, de anos aí para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, somente fazendo valer a pena mais grave pelo crime que foi cometido. Mas a gente relembra o trâmite, né, depois de o Congresso Nacional ter derrubado esse veto presidencial em uma sessão tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Ainda precisa ser feita a promulgação. Caso isso não aconteça por parte da Presidência da República, caberá, portanto, à Presidência do Senado Federal, Vice-Presidência do Senado Federal, ou seja, né, Davi Alcolumbre. Depois de promulgada, esse texto deve ser aí publicado no Diário Oficial da União, se tornando assim lei. Os próximos passos com relação a isso é esse movimento que a gente já está vendo das defesas dos réus a partir de agora, de acionar, de fato, o Supremo Tribunal Federal para que haja a diminuição das penas que foram anteriormente impostas. Mas essa novela não deve acabar por aí, viu, Estevão? Ainda há alguns passos, né? Existem alguns passos que a Presidência da República, que o governo federal pode adotar, inclusive acionando o Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade dessa lei que foi, portanto, aprovada no Congresso Nacional. O que é um absurdo, né? Perderam, foram derrotados e mais uma vez, é aquilo que o Brasil já não aguenta mais. Não consegue articular no Congresso com os representantes eleitos, senadores e deputados federais, e aí o que sobra para eles fazerem? Governar junto com o STF. Essa parceria Lula e STF. Agora vai Lula de novo no STF para tentar impedir que essas pessoas inocentes sejam libertadas. Depois do veto presidencial ter sido derrubado, diversos pontos podem ser questionados através da Advocacia Geral da União, que é quem representa, digamos assim, juridicamente o governo federal. Entre esses pontos, que é o Messias.
Então, preste atenção. A pessoa que vai fazer a peça para impedir que os prisioneiros políticos sejam libertados, sabe quem é? Vai ser o próprio Messias, que por pouco não entra no STF. O fato de que essa lei foi aprovada, né, promulgada e devidamente publicada no Diário Oficial da União com a intenção, né, de beneficiar grupos ali específicos. Então, tudo isso pode ser questionado pelo governo federal a partir de agora. Aí a gente vai acompanhar qual será aí o posicionamento do governo federal. A gente relembra que esse PL da dosimetria inclusive pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. A pena dele foi, digamos assim, aumentada pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderem que ele era líder da organização criminosa que invadiu, depredou, né, assédios dos três poderes, que organizou também... Aí nós vamos ver aquela merda toda que você sempre fala que ninguém acredita mais. Então, assim, as defesas dos prisioneiros políticos já tem que começar a acionar o STF repetindo a redução de pena. A gente vai trabalhar para que essa lei seja promulgada o mais rápido possível. Ela tem que ser promulgada essa semana, no mais tardar na próxima semana. Isso não pode esperar. Já chega, já foi uma luta. Nossa, só de lembrar o que a gente teve que fazer, foi uma luta tão absurda para poder fazer isso acontecer. Foi 2 anos. 2 anos. Essa semana eles querem, por exemplo... suspender o mandato de 3 pessoas porque a gente fez aquela ocupação da mesa diretora no plenário, lembra? Pedindo para que fosse pautado o PL da dosimetria. Nossa Senhora. Cara. Agora, eu acho o seguinte, Moraes vai fazer disso daí um estardalhaço, vai demorar, vai fingir que está cheio de processos para resolver. Mas lembrando, Moraes é um cara que faz, acho que 120 decisões por dia. Não é possível que ele não consegue chegar nas decisões dos prisioneiros políticos, né? Então, se não puder, a gente vai ter que ir para a rua mesmo, nós vamos ter que fazer mais mobilização. Mas lembre-se, vai acabar, cara. Esse ano acaba isso tudo. Nós vamos fazer essa eleição, nós vamos eleger os nossos senadores e nós vamos eleger o presidente da República. Foque nos senadores do seu estado. Ajude os senadores do seu estado a vencer e a gente fazer a maioria no Senado. Porque com a maioria no Senado, a gente renova o STF. Ou ele é muito confiante ou completamente desconectado da realidade. Lula vai tentar de novo. Dessa vez, ele mesmo vai cair para dentro das articulações e comprar voto a voto dos senadores. Como vocês sabem, recentemente Lula teve a pior derrota da história de um presidente da República ainda no cargo. Ele não conseguiu colocar um ministro no STF, algo que não se via desde 1894, mas o Brasil se mobilizou, as pessoas de bem se mobilizaram, os senadores ficaram com medo e o Lula, como você sabe, não conseguiu colocar o Messias, abortista, que adora censurar o povo, que se gabava de ter mandado prender os manifestantes do 8 de janeiro e que protegeu os ladrões do roubo do INSS, dentre eles incluindo o filho do Lula. A derrota foi a pior que você poderia imaginar. E aí o Lula ficou revoltado, xingou Alcolumbre, xingou todo mundo, xingou de filho da... E não desistiu. Lula não vai aceitar essa derrota e decidiu o quê? Lula diz a aliados que não aceitou derrota e insistirá em Messias no STF. O presidente tem afirmado que não foi correto derrotar o chefe da AGU por disputa política e que o indicará novamente ao Supremo. Lula vai de novo colocar o Messias. Mas por que ele tem a certeza que dessa vez, na cabeça dele, ele vai conseguir? Por isso eu digo que eu não sei se é muita autoconfiança ou uma completa desconexão com a realidade. É só olhar a matéria. O presidente Lula afirmou aos aliados em conversas reservadas que não aceitou a derrota imposta a Jorge Messias e que insistirá na indicação do advogado-geral da União. O chefe do executivo tem dito nos bastidores que, aí vem, atuará pessoalmente nas articulações. O que quer dizer esse atuará pessoalmente? Ele vai nos senadores, um por um, e vai oferecer o valor que eles quiserem, em emendas, em cargos, o que for preciso para botar o Messias no STF. E que conversará, inclusive, com os senadores de oposição para viabilizar a aprovação de Messias. Ainda não está definido, porém, quando Lula fará o reenvio à indicação. Lula avalia que foi um equívoco do Senado o veto ao chefe da AGU por uma disputa política e que vai além do nome escolhido para o tribunal. A leitura do petista, segundo a CNN, é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, atuou contra a AGU. O preferido da cúpula ao Senado era para a vaga deixada por Barroso,
no STF era o senador Rodrigo Pacheco. O presidente, no entanto, preferiu escolher o nome do seu círculo mais próximo, o que desagradou parte da Casa Legislativa. No último dia 29, a indicação de Messias foi derrotada com 42 votos contrários e 33 favoráveis. E aí nós tivemos um dia histórico, que a gente nunca vai esquecer, o dia que a gente derrotou o Messias. O Brasil teve um momento de alegria. Um país que está sofrendo há tantos anos, né, teve um momento de alegria. Só que o Lula não aceitou. Ele disse que vai agora pessoalmente. Ele vai um por um, até senadores da oposição, para oferecer emenda, cargo e tudo mais, dinheiro corrupto, o que for preciso. E por que o Lula está tão desesperado assim para colocar o Messias? Ele tem um medo. Se ele não for reeleito, o próximo presidente vai poder fazer a maioria no STF, colocar novas vagas. Se ele coloca o Messias, diminui a chance do próximo presidente fazer a maioria, ou seja, fazer um STF, o Flávio, né, fazer um STF decente, que venha a investigar os crimes do Lula, do PT e dos seus colegas, né, seus correligionários. Então Lula não é porque ele ama o Messias. Lula está tentando preparar um STF que não tenha maioria para poder investigar os crimes cometidos pelo seu partido e pelos seus colegas. É blindagem. E por isso que ele vai insistir num cara que hoje o Brasil já conhece como sendo um abortista, defensor de bandido, de corrupto do INSS, protegeu o filho do Lula, se gabou de ter mandado Moraes prender os manifestantes do 8 de janeiro e o censurador do nosso país. Se o Lula quer outra batalha, que venha. Essa eu acho que a gente consegue vencer. Quer dizer, então, que cristofobia não existe no Brasil. Então, vamos lá. Enquanto o Brasil está se transformando num narco-estado, a criminalidade explodindo novamente, 25% da população vivendo sob o comando de facções criminosas e o presidente eleito do Brasil, o presidente atual, viaja pelo mundo para defender PCC e Comando Vermelho, a esquerda tem uma grande preocupação: o perigo dos cristãos no nosso país. Esse povo cristão, ele é intolerante, ele é raivoso, ele é violento. O que eu vou mostrar para vocês é um vídeo que está viralizando. E esse vídeo tem que viralizar. Ele vai muito além da disputa atual das eleições. Ele vai na questão de sobrevivência da nossa fé. Em Duque de Caxias teve um evento dos conselheiros tutelares. E nesse evento teve algumas apresentações das crianças. E no intervalo de uma apresentação da outra, enquanto as crianças iam nos bastidores para trocar o figurino, um dos instrutores dessas crianças fez uma fala. E nessa fala ele menciona Deus. Foi o bastante para que uma pessoa do Ministério Público Federal, uma promotora do Ministério Público Federal, demonstrasse exatamente, para ficar eternamente registrada, o ódio que esse pessoal da esquerda sente pelo cristão. Então vamos lá. A promotora repreende e fala sobre Deus em abertura de evento. Ela fala que é inconstitucional. Agora eu vou mostrar para vocês a fala em questão. Só acompanhe isso daqui. Eu tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Inconstitucional. E assim, ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Aqui ela falou, se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Como se puxar uma oração é um exorcismo e os demônios vão embora. E fico muito feliz de compor uma mesa exclusivamente com mulheres, isso me dá muita satisfação. Conversa, já vem com um papo feminista. Eu vim preparada para falar muito sobre o Conselho Tutelar, dizer da importância do atendimento, da garantia dos direitos da criança e adolescente e da importância que o Conselho Tutelar representa dentro da Constituição da República. Mas, ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. Olha a escolha de palavras dela. Eu fui assolapada por uma oração evangélica. Calma que eu vou te mostrar o que foi essa oração evangélica que deixou ela tão endemoniada. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. E eu preciso esclarecer a organização do evento e a associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público.
Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Meu Deus do céu. Inconstitucional. E assim, ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Mas foi. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. Olha o que virou o Ministério Público, meu amigo. Olha o que é uma pessoa concursada achando que ela é Deus. Olha o nível de autoritarismo diante de que você está vendo de um funcionário público. É uma funcionária pública. A senhora já teve a sua oportunidade de falar. E aqui ela falando com a organizadora do evento, tá? Agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar nesse local e ocupar esse espaço. E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que a senhora, enquanto representante de uma associação que deve proteger os conselhos tutelares, deveria respeitar a Constituição da República. Agora eu quero mostrar para vocês a fala em questão. Esse é o instrutor das crianças, no intervalo de uma apresentação para outra. Esta foi a fala que fez essa promotora fazer o que ela fez. Ou o carinho de alguém que ele coloca em nosso caminho. Um abraço de Deus nunca prende, acolhe, não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. Quando nos permitimos descansar na sua presença, no seu abraço, descobrimos que o maior refúgio é o seu amor. Um amor que permanece fiel em todos os tempos. Que hoje você sinta esse abraço acolhedor, envolvendo a sua vida e renovando as suas esperanças para continuar no seu trabalho árduo, sem desistir. Ele leu um poema. Ele leu um poema que menciona Deus. Ele não fez uma oração, ele não pregou, ele leu um poema. Ele estava exercendo ali a fé dele. Ele não obrigou ninguém a orar junto com ele. Ele não obrigou ninguém a se erguer em oração, não. Como qualquer outra pessoa teria o direito de subir ali e fazer a oração que quisesse. Poderia ser para Orixá, Oxalá, ou sei lá, o muçulmano, porque é um direito dele. Como qualquer outra pessoa teria o direito de falar e proferir e defender sua fé. O que a mulher promotora está dizendo é: onde eu estiver, não me fale de Deus, senão eu mando prender, porque aqui está fora. Ela é uma promotora de justiça do Ministério Público que não entende de Constituição. Ela acha que Estado laico é um Estado que proíbe a fé. Não, é um Estado que permite todas. Mas ela é uma mulher que deve ter aprendido muito com o Alexandre de Moraes. Eu acho que ela deve ser uma aluna do Alexandre de Moraes. Esse tipo de atitude, tentar envergonhar, humilhar uma pessoa por ser cristão, por ser um evangélico, isso não acontece não apenas em alguns ministérios públicos do Brasil, não. Isso está se transformando no núcleo filosófico do judiciário brasileiro. Nós tivemos já falas de ministros do STF falando em basicamente proibir pastores de falar de política. E que pastor que falar de política e quem político que usar a igreja vai ser caçado. Então, curiosamente, a esquerda pode ir nas universidades, sala por sala, para defender aborto, para defender tudo que é diabólico. Defender aborto, Deus não existe, legalização das drogas, comunismo, tudo que não presta. Podem ir nas faculdades para falar isso para os nossos filhos. Agora, em um evento, uma pessoa não pode falar, ler um poema que menciona Deus? E aí vem esse PL da misoginia, que basicamente vai criminalizar boa parte da Bíblia. Mas eu vejo aí alguns deputados falando: não, mas
Votar contra isso é ruim no período eleitoral. Pelo amor de Deus, você está votando contra Deus, contra a fé. Você está votando por um projeto, por ter sido acuado publicamente, você vai votar num projeto de lei que vai transformar ações como dessa promotora em algo comum. Só que aí uma promotora dessa pode sair e prender, ela poderia muito bem, com o PL da misoginia, poderia prender um cara desse. Lula tem um trunfo que nenhum outro político na história do Brasil tem, teve e eu acredito que nunca terá. O Lula tem um trunfo de ser reconhecido por todos como uma pessoa corrupta, mas mesmo assim o povo aceita. Há uma espécie de condicionamento psicológico, tanto da oposição quanto do centro, quanto principalmente da esquerda, em aceitar Lula é corrupto. Não importa quantos escândalos explodam, o povo que vota nele não deixa de votar. 2 dados levantados pela Atlas Intel que eu achei interessante e eu trouxe aqui para a gente poder dar uma analisada. Para 50%, novos casos de corrupção de Lula são muito prováveis. Ou seja, para metade do Brasil, Lula é corrupto e vai aparecer mais coisa, mais escândalo de corrupção dele aí. Só que não é só 50%. Porque o critério ele é distribuído entre muito provável, provável, algo provável, pouco provável e nada provável. Se você pegar a partir de algo provável, ou seja, revelações de fraudes de corrupção vão acontecer nesse governo, se você pegar essas 3 colunas aqui, que é aquela parcela da população que entende que o Lula é corrupto, não adianta. Sabe quanto que dá se você somar isso aqui? Eu somei. 84%. 84% da população fala, vai ter escândalo mesmo, Lula é corrupto, vai fazer o quê? Agora, se o Flávio Bolsonaro atravessa a rua fora da faixa, meu Deus, acabou a direita, tem que trocar de candidato, meu Deus do céu, o povo desiste, é isso que eu não entendo, a direita desiste muito fácil, porque nós temos uma rigorosidade moral que basta um suposto desvio de virtude que a direita abandona seus candidatos. Mas vamos lá. Aumento de furtos e assaltos, somando, dá 66% da população fala que com o Lula vai ter aumento de furtos e assaltos. Mais 66% fala que o Lula não vai conseguir maioria no Congresso e mais 63% fala que vai ter aumento de ataques de facções criminosas. Como que um cara desse pode ser reeleito? Eu tô te falando, esse é um efeito de condicionamento psicológico. A esquerda é vista como corrupta, então não causa indignação na direita, no centro, porque, cara, é o PT, é o Lula, né? Fazer o quê? Outro dado que me chamou a atenção é esse aqui, ó. Para 52%, a economia do Brasil está ruim. Apenas 36% diz que a economia está boa, como vocês podem ver aqui, ó. Se 52% diz que a economia está ruim, como que tem gente que ainda vota nele? Volto a repetir, condicionamento psicológico. Tá ruim, Lula é corrupto, mas uma parcela gigantesca dessas pessoas votam nele mesmo assim. Esse é um trunfo, é uma característica que o Lula só conseguiu depois de 4 décadas de um sistema de doutrinação ideológica, de manipulação da opinião, sabe, sequestrando o entretenimento, a imprensa, sindicatos, entidades de classe, a educação. O Lula conseguiu fazer algo que é o emburrecimento de milhões de pessoas de uma geração para outra. As mesmas pessoas que vai lá no supermercado às vezes e faz um vídeo revoltadas com o preço da picanha, do arroz, do feijão, do café, da gasolina, chega na urna e vota 13. Enquanto na direita, falaram por aí que o Flávio pediu dinheiro pro Vorcaro pro filme do pai dele. Eu não voto mais no Flávio. Você acha que a gente vai ganhar desse jeito? Sinceramente, você tem que entender, mais 4 anos de Lula inviabiliza o país. O Brasil vai entrar num processo de declínio acelerado que eu sinceramente não sei se os nossos filhos poderão um dia usufruir de um país livre e próspero, como nós, durante algum momento, quase conseguimos. Né? Ou conseguimos, de certa forma, durante o governo Bolsonaro. Eu fico vendo isso. Por que eu gravei esse vídeo? Se a gente não esquentar essa panela, regaçar as mangas, ir para as ruas, defender os nossos candidatos, fazer maioria no Senado, defender o Flávio Bolsonaro, cara, quem vai pagar por esse fracasso eleitoral desse ano serão as próximas gerações. E próximas gerações, tá? É nossos filhos e netos. Nossos filhos e netos.
Porque o povo que foi emburrecido por esse governo, pelo PT, pela doutrinação, eles vão passar fome, mas vão votar no Lula ainda. Tá, eles vão ver seus filhos passando fome, eles vão ser despejados de suas casas, mas eles vão votar no Lula ainda. Se a gente não fizer uma aposta no bom senso, na razoabilidade, esse povo do isentonismo, o extremo isentão, eu não aguento esse povo. Se esse pessoal não entender que ou é Flávio, ou é destruição e colapso econômico, financeiro, social, moral, a gente não vai ganhar isso aqui. Sinceramente. Eu tô vendo que tá tendo um certo desânimo no pessoal da direita. Na direita não, em quem não gosta do Lula. É isso que eles querem, tá? Porque o lado de lá, volto a dizer, pode passar fome, ser despejado, ser desempregado, que vai votar nessa capeta do mesmo jeito.